Sari, te chamei. Cheguei. Oi! Bom dia. Bom Tá me dia. ouvindo? Super bem. Ótimo. É. Acordou cedo então, Sariane? O Eu sei que você normal. acorda. O normal de sempre. Hoje ainda um pouco mais cedo. Ah, é? Isso, a Hoje, Helena despertou um pouco fora do horário. a Helena sabia que você ia ficar um pouco longe. Ela Quis disse, aproveitar então, desde as 6. se trate de ficar comigo agora. Isso. E aí, Sari, tudo bem? Tudo certinho. Chegando várias informações ontem de noite, mas aí não consegui Não dá processar pra dar tudo. conta, né? Não dá. Fiz uma média. Dei uma Tá leitura bom, mais rápida, assim. tá bom. E tu, tudo Como a bem? gente tem tudo, eu tô cansadésimo, sabe? Imagino, eu imagino. Eu tô muito cansado porque eu tô dando muita aula, 4 noites de aula e, E enfim, tudo isso. todo o resto é. Mas ok. Ontem foi um dia cansativo porque ontem emendou a live da manhã, uma reunião com o BC, depois uma reunião de trabalho, eu almocei um trabalho, uma assessoria, uma reunião de trabalho, aula. Então, assim, começou 8h30, terminou 10h30. Nossa. Intervalo de almoço e intervalo lá no final da tarde de respiro. Mas paciência. Aí eu vou tirar os Faz tempo. comentários, que eu gosto de ver a pessoa, o rosto, subindo assim, eu não gosto. E me disseram também que trava menos. Embora eu descobri que o meu celular que é o grande problema, assim, né? Mas eu acho que sim também, eu acho que trava menos. Outra vez eu É. assisti uma outra que disseram que os coraçõezinhos ali do lado também fazem travar. E, Mas tem funcionado super bem. Eu assisti todas sim, e sim. tem funcionado super bem. A única que falhou o áudio foi a com a Sabrina, mas porque eu estava usando o celular, porque eu esqueci de Isso, pegar é. o iPad. E ok, bom. Então, Sari, Vamos lá. eu sei que a Sari está super acompanhando, porque depois a gente ainda fica conversando. E, na verdade, a Sari foi quem me deixou a pulga atrás da orelha, né, Sari? Me fez perder uma noite de sono. Com quem eu tenho trocado muito sobre isso, sobre essas questões todas que envolvem pensar um retorno. Para quem não sabe, a Sari é professora, pedagoga, ela trabalha no curso de magistério aqui em Porto Alegre. Ela tem mestrado em educação e agora está fazendo doutorado em educação, além de ser mãe do Nicolas e da Helena. E no doutorado da Sari, a Sari ficou um tempo, em 2 momentos, lá em Pistoia. Pistoia, na região da Toscana, uma cidade pequena, para nós, para os nossos tamanhos de cidade, Padrões. né? Porto Alegre, do Brasil. Mas é uma cidade que tem um dos projetos educativos bastante reconhecidos, né, mundialmente pela qualidade. E a Sari ficou lá um tempo e voltou exatamente quando começa o boom na Itália, o boom ruim, né? O boom triste do pico, que agora é aqui no Brasil, né? A Sari volta de lá depois de uma temporada na Itália de 6 meses, né, Sari? 6 meses. Uhum. Volta exatamente nesse momento, só que ela mantém contato. Ela mantém contato com o pessoal de Pistoia, com a coordenadora da rede de educação infantil de Pistoia, e também com as pessoas, as professoras da universidade com quem a Sari tinha dialogado em Bolonha. Em Bolonha. Então, quando nós começamos a conversar, e foi um desencadeamento mesmo depois de que a Sari, numa conversa, que a gente estava falando uma coisa absolutamente aleatória, de dizer, Sari, vem, fica aqui em casa para descansar um pouco, e se deita ali e lê. Ela disse, não, mas eu estou muito preocupada em sair por causa das crianças, porque aqui no Brasil tem criança morrendo. É, e eu acabei de ler uma reportagem, acabei agora, que aumentou o número de mortes aqui no Rio Grande do Sul. Nas últimas Sim. 24 horas, um bebê morreu dentro desse, né?
E aí a Sari me diz, me fala dessa história, e aí a Sari até brincou depois, ela disse, Paulo, eu vi você se desligando da conversa, né? Porque ficou a imagem mesmo da pulguinha atrás da orelha, assim que ficou. E na sexta-feira, isso foi numa conversa de um sábado para o domingo, na sexta, o governador tinha acabado de fazer um anúncio de que essa semana que nós estamos aqui, ele iria anunciar então o retorno. Eu comecei a ligar o Lé e o CRE e fiquei muito preocupado. Aí no domingo foi que eu organizei aquela sequência de lives e que se estendeu para essa semana em função dos próprios temas que foram aparecendo lá. Nessa situação, e eu tenho trocado muito com a Sari sobre isso, a Sari tem me mandado materiais e tal. Eu disse, Sari, por que você não fala um pouco do como está acontecendo na Itália os protocolos de retorno? Porque ela estava conversando com as professoras lá, com a coordenadora, para a gente ter mais um exemplo, né? A gente tem um exemplo da França, que a Ângela nos contou, e agora a gente tem um exemplo, vai ter mais um exemplo, que é o exemplo da Itália. Então, Sari, eu quero te Tô dando essa introdução para dar o tempo das pessoas entrarem também, né? E para entenderem como é que as coisas vão aparecendo, né? A gente não está tudo organizado, vai aparecendo a necessidade. E, e eu quero te agradecer, assim, pela disponibilidade em parar para fazer isso no meio de ficar em casa, dar dois Estúdio. filhos, e um monte de coisa, e tese, e tarará. E pela disponibilidade e pelas trocas ótimas que a gente tem feito. Querido. Então, eu também estava super preocupada com essa questão da mortalidade infantil, né? Que está se comportando de forma diferente aqui no Brasil, como a Sabrina explicou para a gente. Mas essa mobilização toda, quem tomou a frente para fazer foi tu, né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer esse agradecimento, assim, porque é um movimento que eu tô começando a dimensionar ele, assim, né? Que proporção pode ter essas conversas e como isso pode reverter em bem-estar para as crianças e para os adultos nas instituições infantis. Porque, assim, nas conversas que eu tenho tido, é bom situar um pouco, porque lá na Itália eles estão num momento completamente diferente de nós, né? Eles encerraram as atividades bem no começo de março, que já era metade do ano letivo deles para o final, e se estenderam até o final do ano letivo, né? Então, o final do ano letivo é agora, final de maio, início de junho, e eles não retornaram e retornarão apenas em setembro. Existe uma intencionalidade de adiantar o ano letivo lá e começar em agosto, mas isso ainda é uma conversa bem incipiente, assim, bem de desejo. Existem também a diferença que lá eles estão descendo exponencialmente na curva da contaminação e dos óbitos. A gente aqui está subindo ainda, né, com força. Então é bom pensar nessas diferenças assim, né? E lá eles estão entrando no verão. Exato. É mais isso que faz toda a diferença. Já está super quente lá. É. E é bom a gente ter isso em mente, mas pensar também que a Itália ela compartilha de um projeto educativo em linhas gerais, né? Não dá para a gente falar da Itália como uma coisa só, como não dá para falar do Brasil uma coisa só, como não dá para falar nem de Porto Alegre, como sendo uma abordagem pedagógica só. Mas a Itália, de modo geral, compartilha de pressupostos para a educação infantil muito semelhantes aos nossos, né? Em termos de direito das crianças, o direito à educação, da escola ser um lugar de educação e cuidado, não apenas de cuidado, como a gente viu nos exemplos que a Ângela trouxe, né, em relação à França, assim, que está muito ainda ligado à creche, especialmente ao assistencialismo. Lá não, lá tem uma... E a pré-escola, a preparação do ensino. Nenhuma das duas coisas para a gente serve como ideal de educação infantil, assim como na Itália também. Então, eu achei interessante estabelecer esse diálogo, que é para ir pensando coisas antecipadamente. Veja, eles já estão bastante antecipados, se a gente pensar, né, que a reabertura do ano letivo é setembro. Eles acham que eles já estão atrasados,
né? Ontem eu li estava terminando de revisar um documento, até comentei com a Keila ontem de noite, que eles têm 3 fases de implementação dessas ideias que eles estão discutindo e que já lançaram documentos oficiais, inclusive, né? E a fase 0 diz, isso era o que nós deveríamos ter feito ontem, né? Ou seja, a gente precisa pensar bastante antes de retornar para o encontro direto com as crianças nas escolas. Embora eles comecem só em setembro, o ano letivo, eles têm uma escola de verão, vamos dizer assim, né? Que são centros de verão, onde as crianças frequentam com maior ou menor frequência do que a educação infantil, a depender das comunidades, e que ela funciona e vai funcionar, vai abrir em toda a Itália, tem um decreto nacional para isso, né? Com orientações em nível nacional, para abrir a partir de 15 de junho. A região da Emília-Romana, onde fica Bolonha, abre a partir de 8 de junho. Né? Então, ontem estava a Ariana Lazzari, que é uma das professoras com quem eu mantenho contato na universidade, me mandou uma reportagem de jornal que saiu dia 25, antes de ontem, dizendo a Emília-Romana está pronta para reabrir. Eu fico... chega a me dar uns calafrios, assim, né? Porque o que é estar pronto para abrir assim, diante de uma doença que a gente sabe tão pouco, né? Só para seguir nessa ideia do que a gente sabe tão pouco e que todo mundo, não é a gente só no Brasil, né? Quando eu li todo o protocolo, que tem um mais geral, eu recebi 2 protocolos oficiais, né? Com um documento redigido oficialmente. Emitido pelo Ministério, que eles chamam de Políticas para a Família, que é oficial, que é bem amplo, né, que não tem nada detalhado, assim, vai falar de alguns pontos, depois eu vou conversar um pouco dele, e um outro documento que foi feito numa discussão mais ampla, com professores, coordenadores pedagógicos, representantes da área da saúde, comunidade escolar, né, as famílias, com a universidade envolvida, e esse busca detalhar um pouco mais qual é, então, a proposta pedagógica para a reabertura desses centros de verão, e já tendo em vista a reabertura das escolas em setembro. Por quê? Porque esses centros de verão, eles funcionam mais ou menos como as escolas funcionam, né? São em locais de educação, nem todos, né? Atendem crianças a partir de 3 anos, não atende a faixa etária da creche. Então, esse documento nacional, ele não menciona o que se faz com as crianças de 0 a 3 neste período, mas este documento mais específico já busca incluir as crianças de 0 a 3, por isso detalhar um pouco mais que estratégias de ação, de planejamento e de ação dos professores quando do encontro com as crianças. Eu li todo esse documento que é para ser mais detalhado e eu não encontrei nada em relação, por exemplo, à troca de fraldas, né? A gente chegou a conversar um pouco isso. Aí mandei uma mensagem para Lucila Tutoni, que é uma doutoranda da Universidade de Bolonha, com a qual eu tive muita proximidade quando eu estive lá. E eu disse, Lucila, olha só, não encontrei nada em relação à troca de fraldas, por exemplo, né? Se isso é um documento que se pretende se estender para a faixa 03. E aqui no Brasil a gente teve uma informação em relação às fezes e à contaminação do coronavírus através das fezes, que pode ser estendido num prazo de 30 dias, se a pessoa esteve contaminada. E ela me respondeu dizendo, nós nunca ouvimos falar disso aqui. Você sabe, Sari, que a Fiocruz encontrou o coronavírus nos esgotos das favelas do Rio de Janeiro. Então, você imagina que a gente não tem um saneamento básico resolvido. Nossa, né? Tem noção a dimensão, o problema, a seriedade disso? Né? E só aproveitar que eu pedi a palavra, tem uma consideração para quem não sabe, uma das coisas que os europeus em geral admiram muito da nossa estrutura de educação é que nós temos o 0 a 6 desde que foi entendido como etapa, como a primeira etapa, uma única, né, etapa de educação, primeira etapa. Para eles é um processo que está em construção, em luta. O 0 a 3 ainda, em boa parte da Itália, ainda
não faz parte, né? Não migrou para o Ministério da Istruzione, que é o nosso Uhum, Ministério da Educação, né? Ele ainda está vinculado ao Ministério da Criança, da Proteção Social, qualquer coisa da desse gênero. Por família. isso, da família. Eles têm serviços educativos, tem lugares que têm isso já de 0 a 6. Essa é uma grande luta. Instituído. Mas não é à toa que nesses documentos que fala do território nacional o 0 a 3 é tão Não invisível, apareça. né? Não é à toa, só para também a É. gente pensar nisso. A lei do 06 integrado é lá na Itália de 2017. Mas É, ainda não se, não, como qualquer lei, lei não se aprovada, como implementa, né? aqui. É. E essa é ainda uma conquista a ser feita. Né? Então, o que se tem de organização de estruturas de educação infantil? Normalmente é uma estrutura física para creche, uma estrutura física para pré-escola, né? Nas cidades menores especialmente. Mas também tem o que eles chamam de um instituto compressivo, que começa dos 3 anos de idade até o final do que para a gente é o ensino médio. Né? Então, essas são escolas que a gente pode estabelecer um paralelo conosco, pensando que são escolas estaduais, né? Isso. Que compreende essa faixa etária. E isso é bastante forte. E aí os municípios, né, acabam tentando buscar atender a faixa etária 03. Mas também não dá conta. Tem muita escola paritária, que eles chamam, são as nossas escolas conveniadas da rede parceira. Tem, em menor número, escolas que são totalmente privadas, mas também tem. Né, especialmente nessa faixa 03. Eu acho que por isso a ideia de surgir esse outro documento, feito por escolas, por famílias, por universidade, buscando tentar abranger a faixa etária 03 num protocolo só, né, e não fazer uma coisa depois à parte. Mas, enfim, para retomar que se sabe pouco sobre a doença, e a doença se comporta de forma diferente em locais diferentes. Né? Quando eu disse para ela que a gente tem quase uma centena de mortes, isso do dia 18, né, do relatório do dia 18 de maio, de crianças na faixa etária 0 a 17 anos no Brasil, ela ficou espantadíssima, porque não, na Itália a gente não tem registro de morte de criança por Covid. Então, Porque também tem a questão que a Sabrina falou da não testagem das crianças, que isso é uma questão mundial, porque se diz criança não não é, tem, não é, então não é grupo de risco, então não se testa. E tem um outro problema que também tem a ver com o que a Sabrina falou, e que eu estava conversando com uma outra enfermeira também, que é o fato de que as crianças têm manifestado não com problemas respiratórios. Né? Então, agora que começaram a se dar conta no Reino Unido, então fizeram um estudo também, parece que tem um monte. E aqui no Brasil também. Então, tem uma questão aí. Mas, Sari, diga, a Sari leu os dois protocolos. Um que é muito com eles extenso, né, abertos. Sari? Um é bastante Que extenso, é tem esse mais detalhado. isso. 80 páginas. E um que é mais pum, Mais né? sucinto. Esse O mais que sucinto tem é o aí, nacional. Sari? Isso. O que tem aí que tu acha que, olha, isso pode ser interessante? Eles vão falar de 3 linhas de ação. Né? E assim, eles são muito gerais, por exemplo, em relação às questões sanitárias, né? As questões de cuidado com a saúde. Mas eles vão falar de grupos de crianças e adolescentes muito pequenos, né? Se for atender, os grupos são organizados de faixa etária 3 a 5, 6 a 11, 12 a 17. Lembrando que a gente está falando de escola de verão, né? Não é para a escola regular, mas que esse documento e essa experiência da escola de verão vai servir para estabelecer os protocolos do retorno do ano letivo, né, de 2020 e 2021 para eles. E aí, faixa etária 3 a 5, 5 crianças por adulto, né? Daí faixa etária 6 a 11, 7 crianças por adulto. E a faixa etária 12 a 17, 10 crianças e adolescentes por adulto.
essa é a linha geral. Eles não especificam exatamente se pode ser 10 crianças e 2 adultos numa sala, né? Essa diferenciação eles não fazem. O que eles dizem é que esses grupos, uma vez estabelecidos, fiquem fixos, né? Então, vão ser sempre essas 5 crianças com este adulto referência num local fixo também. Então, provavelmente não tenha no mesmo local 2 grupos, A né? princípio, não. O que Na mesma... não faria muito sentido. É. E que esse local seja preferencialmente áreas em aberto, né? Ou seja, Lembrando que eles estão no verão, né? Isso. Parques, pátios de escolas, eles falam em praias, né? Porque eles têm um litoral também, e estão no verão. E que se tiver que ser áreas internas, né? Que sejam áreas sempre arejadas, sempre com as janelas abertas, e que sejam espaços grandes para poder manter o que eles chamam de um certo distanciamento social, né? Nesse documento que é nacional, linhas gerais, de um certo distanciamento social de mais ou menos 1 metro de uma pessoa para outra. E aí vão dar alguns princípios gerais de higiene e limpeza, que é não tossir nas mãos, né? Aquilo que a gente já tem, lavar as mãos com frequência, arejar os espaços, limpar as superfícies uma vez ao dia, né? A Sabrina tinha nos dito de uma vez ao turno. Então, limpar as superfícies uma vez ao dia, nesse sentido de desinfectar, né? Com produtos adequados e tudo mais. E eles falam alguma coisa do tempo de jornada, porque talvez esse uma vez ao dia estão se referindo, sei lá, não sei, ao dia Nesse documento, não. Não falam de jornada. Não, nesse documento que é nacional, que é oficial, não fala em jornada. Tá. Né? O que eles lançam depois, e aí isso cada instituição vai fazer, porque é uma espécie de convênio essa escola de verão. Então, assim, se eu tenho uma cooperativa que é uma escola parceira e eu quero oferecer um projeto de verão para as crianças, eu vou submeter esse projeto à minha prefeitura e aí eu vou ter que seguir protocolos que a prefeitura estabelece e eu apresento esse projeto, ele é aprovado ou não. E nesse documento diz que são esses gestores que vão definir a carga horária de permanência das crianças nas instituições, mas eles não delimitam um tempo. Depois eu fui conversando e descobri alguns questionários que as instituições estão enviando para as famílias e vai falar assim de part-time ou inteira jornada, né? E aí pode ser só de manhã, só de tarde, o dia inteiro. Isso é uma opção das famílias. Mas não fala neste documento sobre uma carga horária máxima. No documento mais específico, que é originário da Emília-Romagna, vai falar de um máximo de 8 horas. Né? Que eu já considero muito. Assim. Mas eles vão falar de um máximo de 8 horas, especialmente em função de ter uma atenção a esse distanciamento social que exige um foco de todo mundo que está envolvido e que é gerador de ansiedade, de estresse, né? Tentar manter esse distanciamento. Enfim, esse outro documento, vou chegar nele, que eu acho que ele é mais próprio para a gente. Assim. Depois vai falar nesse documento nacional que todos os profissionais que atuarem nesse projeto de verão, eles têm que passar por uma capacitação de prevenção ao Covid, que é feito pelo Comune, né? Pela prefeitura, antes de iniciar a abertura dos serviços, né? Antes de iniciar a abertura do serviço, porque durante vai ter que continuar estudando, porque vai ter que ver como é que as coisas se comportam, mas tem que ter uma formação que é inicial, que é isso que eles falavam nesse documento mais específico, isso é o que nós deveríamos ter feito ontem, porque se vai abrir daqui a 2 semanas, né, precisamos acelerar um pouco as coisas. Em alguma medida, a Itália é muito parecida com o Brasil, em termos de funcionamento político, né? Se a gente pensar na Europa como uma coisa só, das coisas serem pensadas com muita antecedência, não é isso que acontece, né? Haja o exemplo da França.
na sexta foi dito que começava na segunda, né? Mas tem uma busca por uma programação, né? Eu acho que especialmente uma preocupação de quem trabalha em escola, saber o quanto essa formação é importante para a atuação profissional, né? Para saber o papel do adulto nesse lugar de não sabemos dizer se é uma nova abordagem diante das crianças, né? Uma nova abordagem pedagógica. Então, eles pensam nessa formação, mas executar essa formação depende também de financiamento público. Né? Então, as coisas estão muito interligadas. E politicamente, não vou falar exatamente desse momento político, né? Mas politicamente a Itália tem um funcionamento muito parecido com o Brasil em termos de burocracia, né? De liberação de recursos, de atuação, de chegar o dinheiro lá onde precisa, com mais velocidade. Então, essa também tem sido uma preocupação delas. Acho que então, vai falar da chegada das crianças no local, né? O que tem que fazer quando as crianças chegam? Primeiro determinar que apenas um adulto vai levar essa criança para esse local, para evitar que chegue muita gente no ingresso, na entrada da instituição. Fazer esses ingressos escalonados, né? Então, o Paulo vai chegar às 8, a Sariane vai chegar às 8h10, a Beltrana vai chegar às 8h15. Eles dizem, no mínimo, 5 minutos de escala para o ingresso, para a entrada de intervalo. Isso para evitar essa aglomeração. Gente, fico imaginando, eu fico pensando, como ser execuível isso? E os italianos não são os chineses, né? Não são a sociedade asiática não são. Obediente. Não são, exato. Assim como nós, né? Nós não somos exatamente obedientes. É uma aprendizagem, né? Não que ser obediente seja bom, né? Não exatamente isso, mas ser um pouco consciente, talvez, né? Mais do que obediente, né? E também estamos em falta. Ô, Sari, tu vai desaparecendo, tá escorregando. É que o meu celular não chegou o meu ring light, eu te falei, né, Paulo? Então o meu telefone vai escorregando e eu vou levantando ele. Vai escorregando, eu vou levantando. Me avisa se eu sumir. Tá bem, vai lá. Que esse local de ingresso vai ter que ter toda uma preparação para uma higienização das mãos. Eles não falam de troca de roupa de criança ou adolescente que está chegando. Não falam de máscaras para nenhuma faixa etária, né? Para os adultos sim, para as crianças não. Nesse documento geral não fala, né? E de controle de temperatura, né? Com o termômetro aqueles de não contato, que tu aperta assim para não encostar. Se caso encoste, tem que desinfectar o termômetro. E questionar as famílias sobre o estado de saúde da criança. Teve febre, teve tosse, né? Tem uma relação de confiança daí. Fala, meu. Não, é que o problema é que a gente trata... Quando eu ouço isso, eu li isso no protocolo da Espanha, parecido, né? E da Argentina. Não, da Espanha... algum mais país fala espanhol. O problema é que a gente está contando só com os sintomáticos. Exato. Mas como a Sabrina disse, só 40% manifestaram com febre. 70% dos chineses que foram testados não tiveram nenhum sintoma. Então, quer dizer, e não é efetivo isso, né? Eu acho que é mais para uma segurança protocolar, assim, do que algo que realmente vai garantir que não tenha... Eu não sei, quando eu começo a pensar mais profundamente sobre, vai dando, né, uma certa angústia, porque tu pode usar máscara, tu pode lavar as mãos, tu pode trocar roupa, tu pode não sei o quê, e tu pode ter um espirro bem no meio da tua cara. E aí, né? Então, assim, eu vou passar para o outro documento, porque eu acho que eles falam disso de uma forma um pouco mais detalhada. Ótimo. E de pensar também, não sei se isso... É tudo muito incerto, né, Paulo? Não sei se isso é uma... Eles estão com muita vontade de
retomar a vida, os Com italianos, todo mundo, né? né? E eles têm como a verdade que passamos o pior. Vamos voltar, né? Porque já passamos o pior. E é, de De fato, certa forma, como os sim. chineses, né? Isso, porque tem que retomar com alguns cuidados. Porém, esse documento que vai falar que foi feito por um colegiado e não por um governo, né? A impressão que eu tenho na leitura dele é que eles tomam como provável, mas pouco provável, que haja alguma contaminação ainda. Então, quando eles vão falar de um grupo de 5 crianças para um adulto, eles não falam de juntar 10 crianças e 2 adultos. É para ter 5 crianças só num grupo com um adulto. E a justificativa disso é poder ter algum controle de rastreamento caso haja uma contaminação. Então, estamos nós 5 no mesmo grupo, alguém dali ficou doente, comunicou que ficou doente, mapear quem estava é mais fácil, né, do que se tiverem 10 crianças. É exponencialmente mais controlável do que se tiverem mais. E eles deixam muito claro nesse início de documento que não se pode colocar o bem-estar das crianças atrás das decisões sanitárias. Então, assim, não há como garantir distanciamento entre crianças dessa faixa etária. Não há como garantir. Se não há como garantir, que outra estratégia a gente vai utilizar para poder ter um mínimo de controle? A estratégia que eles encontram e que propõem, não está nada decidido ainda, nenhuma região da Itália aprovou um protocolo de ingresso, né? São tudo diálogos, são documentos que foram apresentados, mas que ainda não estão chancelados, né? Não estão não, então esse protocolo é o que vai valer nessa região. Nenhuma. Mas as estratégias que eles encontraram foram essas, de diminuir o número de crianças num grupo, de garantir que esse grupo fique sempre no mesmo espaço, embora se proponha um rodízio semanal, para que as crianças possam viver outras experiências em outro local, com outros materiais. A outra estratégia é usar áreas abertas. E aí, esse documento vai falar com muita força da educação outdoor, né? Educação fora dos prédios da escola. Que essa, embora possa parecer uma surpresa, não é uma realidade na Itália, né? É uma realidade em muitos países da Europa, essa educação na natureza, mas é uma conquista das escolas italianas. Um caminho. Né? É algo a se buscar, né? E eu acho que como toda oportunidade, esse momento está se colocando como uma oportunidade para se formar e aprender mais sobre o que é estar fora com as crianças, né? E esse documento vai fazer um esforço em colocar isso como uma opção muito viável, não apenas para o momento de pandemia, mas especialmente para esse momento em que uma doença pode contagiar muito mais em locais fechados do que em locais abertos. Sari, e eles falam alguma coisa a respeito, por exemplo, de isolar o parquinho, porque, né, essa é uma questão, se isola o parquinho, se não bota, né, se não deixa as crianças usar o parquinho, porque eu vi aqui fitas amarelas. Não. A questão é utilizar materiais que possam ser facilmente higienizados, né? Me dá um pouco de preocupação isso em relação às coisas, de novo, com o plástico, né? Muito material de plástico é o que é fácil a ser higienizado. Mas quando eles falam em usar, inclusive, espaços públicos para essa iniciativa, não me parece que vão isolar nenhuma área. As praças têm, né? Tem parques, tem brinquedos, tem materiais que às vezes são
de objetos naturais, né, feito com tronco de madeira. Não, inclusive eles falam disso, dar prioridade para materiais que sejam mais naturais, isso que vocês encontram na rua. Então não tem nenhuma orientação de fechar o parque como pracinha, né? Aquilo que a gente entende aqui como pracinha, com balanço, com brinquedos. Lá em Pistoia, tu conhece, né? Tem o jardim onde fica um dos espaços, uma das áreas. Ele vai ser aberto para receber esse tipo de iniciativa de escola de verão. Então, é um jardim gigantesco, que pode ser dividido em áreas, né? E aí áreas pré-delimitadas, um grupo de 5 fica aqui, outro grupo de 5 fica lá, e assim se passa a jornada. Né? O que eles falam dessas áreas, de usar o externo, também da jornada ser reduzida na medida do possível, né? E não ter almoço, porque isso é uma coisa muito comum. As crianças entram às 8 da manhã, vão sair 1, 3 da tarde. Então, a sugestão é não haver horário de sono, para as crianças não precisarem dormir todas no mesmo ambiente, mesmo que sejam só 5, e não haver horário de almoço. E aí eles colocam nesse documento, porque como é um documento que foi construído com a comunidade escolar, inclusive com família, né? A família se posiciona dizendo assim, mas como assim? Como vão ficar meio turno? Isso não é uma realidade na Europa, as crianças ficarem meio turno na escola. As crianças ficam o turno inteiro, né? Entendendo o turno inteiro das 8 da manhã a 1 ou 3 da tarde. E aí eles colocam, mesmo sabendo dos problemas que a gente pode causar às famílias, não tendo almoço na escola, não tendo horário estendido, a gente ainda luta pelo bem-estar das crianças de poder conviver com seus pares. Então é melhor que elas fiquem menos do que não fiquem nada. Né? Esse tem sido um argumento. Você sabe que amanhã, até pessoal, amanhã vocês viram que tem uma conversa a mais, e assim vai indo, né? E aí a gente vai acordando sempre cedo. Amanhã eu vou conversar com a Elza, que a Elza é nutricionista e bióloga e tem uma experiência longa de formação de professores. Então ela tem uma interface saúde e educação, que é o que eu acho que a gente precisa. Uhum. Essa questão que trouxe nessa área de não pôr a questão sanitária à frente do bem-estar, eu acho absolutamente importante, assim como a gente não pode negar as questões sanitárias. Exato, Eu estou vendo esse exato. curso, né? E uma das coisas que numa conversa prévia com a Elza, ela me disse, ela disse, Paulo, a questão da manipulação dos alimentos é muito séria. Para essa questão do contágio, do controle. E outra é que qual cozinha tem possibilidade de ter o espaçamento de 2 metros entre um funcionário e outro? É isso. Eu fico pensando, das cozinhas que eu conheço, quase nenhuma cozinha de escola tem espaço para as pessoas ficarem com distância, porque adulto pode conseguir ficar com distância. A gente não consegue imaginar o distanciamento com a criança, professor criança, e entre as crianças, né? Então, isso é uma questão. É uma grande questão. É outra questão. A gente tem a questão da troca, que é uma questão, para mim, super séria. Essa questão é uma outra questão. E o que se trouxe agora, que para mim também é um ponto. Por exemplo, os sonos. A gente sabe que os colchonetes são colocados assim, né? Um do lado do outro. Como faz? Isso. Né? Como dorme? Eles lançam uma alternativa para o almoço, caso não seja possível não almoçar. Né? Em alguma comunidade não há essa possibilidade de ter... Como no nosso caso. De ter um serviço de alimentação externo que entregue porções individuais. Isso para os italianos é um sacrilégio. Por quê? Porque o horário da alimentação, comer juntos, é um momento muito privilegiado. Muito privilegiado nas escolas. Né? Então, para eles é algo que não
que absolutamente não combina com escola, né? Não combina com a cultura deles. Mas por quê? Porque tu vai ter todo esse cuidado de uma cozinha industrial que vai sair de lá como comida de avião, né? Vem a tua porção, tu te senta e come o mais afastado possível. Para mim, é mais risco de contágio ainda, quer dizer, transporte, mais gente manipulando, tudo é mais. Enfim, acho que não. Essa é uma alternativa que eles colocam como alternativa mesmo, que não apoiam essa ideia, né, por várias questões, inclusive por uma questão pedagógica do almoço, por uma questão ambiental da produção de lixo e de deslocamento desse, né, uma coisa é tu cozinhar no teu local de trabalho, outra coisa é... Mas essas refeições que chegam na escola prontas, porém em multiporções, já é uma realidade na Itália, né? São poucos as escolas que têm uma cozinha funcionando dentro da instituição. Ela é obrigatória quando atende creche. Quando é para a escola, não é obrigatório ter a cozinha dentro da escola. Tá? Eu queria falar, porque a gente já tem aí 9h12, é isso? A gente está em 41 minutos, 42. Um pouco desse capítulo, desse documento mais específico, que vai falar sobre a formação dos professores. Né? Sobre um projeto de formação. Antes de eu entrar na formação, então, basicamente, falaram de limpeza de superfícies, né? Privilegiar espaços externos, reduzir o agrupamento, o ratio adulto-criança, diminuir as jornadas na medida do possível e evitar, se possível, evitar o sono e o almoço na instituição, né? Por essa questão de jornada. Em linhas gerais, daria para sintetizar dessa forma. Nisso. Que entre os dois documentos é onde vai se chegar como orientação. Exato. Tá. Este segundo documento, que ele é mais bem detalhado, ele incorpora essa questão da formação dos professores, da formação de todo mundo que vai atuar com as crianças, né? Por quê? Porque esse documento ele não visa só as escolas de verão, não visa só a partir dos 3 anos, ele visa 0,6, ingresso no ano escolar, né? No ano letivo. Então, quando elas vão falar muito sobre formação, é para atender aquilo que a Bianca falava, né, no encontro que ela fez contigo, de dar um suporte primeiramente emocional para esses professores que estão com muito medo de retornar para as escolas, né? Não é um medo fictício, é uma coisa que é real, de começar com esse suporte emocional e acolher, né, o sentimento das pessoas, mas também instrumentalizar para o retorno, porque o retorno está previsto para acontecer, né, lá em setembro. Aqui, a gente não sabe se o retorno está previsto para acontecer quando, mas ele vai acontecer. Né? Em algum momento ele vai acontecer. E é bom que a gente também comece a pensar nessa formação antes, bem antes. Porque quanto antes a gente começar a conversar mais sobre isso, mais chance a gente tem de chegar mais tranquilo e mais capacitado para fazer as coisas. Quando for a hora de fazer as coisas. Né? Fazer o retorno. Eles falam de EPIs. Além da máscara. Só máscara. Máscara. Quando eu falei dessa situação da fralda para a Lutila, né, das trocas, ela disse, não, nós realmente não entramos nesse ponto, essa não é uma realidade nossa, aqui, com sorte, as crianças estão preservadas, né, de gravidade da doença ou de óbito, de todo modo tem as luvas, ela disse. Né, como uma coisa assim, usa as luvas, então tá protegida. Aí eu fico fazendo paralelo do que a Sabrina falou, né? Do que eles têm que fazer para troca, não. Mas é um outro momento. Eu acho que isso é muito relevante, assim, né? A condição que eles viveram. Esse isolamento. O que eu fico pensando é que quando a gente. Por que eu me lembrei dos EPIs?
quando você falou, a gente vai, que é o que a gente vem falando, né? A gente precisa começar a pensar, acolher o professor, acolher o adulto, para que ele possa acolher a criança. Quando o adulto se sentir seguro, ele vai conseguir se relacionar melhor com a criança. O uso e o não uso do EPI é uma parte da construção dessa segurança, para Uhum. mim. Só que tem que ter, para mim, o ponto que não é muito, ainda que está bastante nebuloso para mim, é quais EPIs, que tipos de Sim, EPIs. Porque se tu vai sim. falar com as pessoas da saúde, a gente vai virar um fantasma. E aí, como é que tu vai ser num vestido de fantasma, tu vai fazer uma troca numa criança? Vai ser um horror, a criança vai estar apavorada. Aonde que A a gente gente vai estar imagina? apavorado. É. A gente vai estar apavorada, a criança vai estar apavorada. Não usar nada, tu tá sendo absolutamente responsável consigo mesmo e com as outras crianças e com todos. Quer dizer, então, isso para mim é um ponto, sabe? Isso para mim é um ponto, assim. Mas, Tem enfim, só. um, tem um aspecto aqui que fala, inclusive, da formação dos professores, que eles vão dizer sobre, deixa eu achar, sobre as questões de segurança, né? Eles chamam de questão de segurança. Isso é delimitado por decreto nacional, é o que eles dizem. As instituições vão nos dizer, né, o que devemos fazer em relação a protocolos de higienização, por exemplo. Então, me parece que, e isso a Débora tem me dito lá de Pistoia, né? Como a gente não tem uma normativa da saúde em relação a isso, a gente não consegue pensar estratégias para a educação em relação à segurança, que a gente está chamando dos EPIs, né? Os equipamentos de segurança. Então, eu acho que eles ainda estão aguardando por isso. Talvez seja isso, tá? O que eu gosto desse plano de formação deles é que eles estão bastante focados na questão pedagógica do estar distante, né? Como é que eu faço para criar uma nova abordagem pedagógica em que estar num pequeno grupo continue sendo estar em grupo, né? Que não é assim, eu não vou ficar aqui nesse quadrado e o meu colega vai estar lá no outro quadrado. Eles tomam como inevitável que as crianças vão se aproximar. E aí, o que eu faço para poder ter um mínimo de controle? Né? Eles vão falar de limpeza dos materiais, eles vão falar de estar mais atento se as crianças vão colocar ou não a mão na boca. Mas que isso é muito particular de cada grupo. Então, precisa começar para ver como é que essas relações vão se estabelecer. Mas, para isso, a professora, com a sua equipe, com um coordenamento, coordenamento não é, eles dizem coordenação, com as equipes, com formadores, né, começar a pensar sobre como é que vai ser esse espaço, esse novo espaço para receber as crianças. Como é que a gente vai pensar isso? Então, eles vão falar em 3 fases desse projeto de formação. O primeiro tem a ver com o acolhimento dos professores. Eles dizem que isso é uma tripla formação. Porque quando tu acolhe os professores, inevitavelmente tu vai acolher as famílias, porque os professores vão estar fazendo esse acolhimento, e inevitavelmente tu vai acolher as crianças. Né? Então, o primeiro passo é um acolhimento emocional aos professores, mas também um acolhimento pedagógico. Né? O que vai ser agora da nossa nova realidade educacional? O que vamos fazer a partir de agora? Então, eles falam que isso exige um planejamento de escuta, mas também de ação. Né? Eu conversei com muitas pessoas aqui da rede em Porto Alegre, muitas pessoas mesmo, ex-alunas que atuam na rede conveniada, na rede parceira, colegas que estão na gestão de escola infantil, com muita gente. E a gente já está há 2 meses e tanto afastado e a gente não tem uma ação ainda coesa como rede. Né? Então, algumas direções estão fazendo reuniões semanais com a sua equipe, né? Não necessariamente para discutir retorno, mas para discutir como estamos, o que estamos fazendo. Mas é tudo muito individual, não tem um plano de ação que seja coletivo, né? Como rede.
E isso, para mim, é preocupante, assim. Assim como tem escolas que simplesmente as professoras foram para casa, as direções têm que fazer os seus plantões na escola e não conversaram mais nesse período todo, né? Conversam informalmente, falam muito do medo ao retorno, mas não tem uma estratégia de ação, né, para dar conta dessa demanda de medo. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar isso como escola, como comunidade educativa, mas como rede também de escolas, né? Isso para mim é fundamental, assim. E eles vão falar desse plano que é começar à distância, né, com Que é a encontros, segunda fase. seja lá do jeito que for, mas passar para uma fase 2 que é começar a ir para a escola, pensar este novo espaço. Né? Ir para os espaços, eles lá falando de onde vão acontecer essas escolas de verão, olhar para aquele espaço e começar a imaginar uma nova realidade, tendo em vista essas orientações. Grupos de 5, distanciamento, em área aberta, o que se pode fazer a partir disso, né? Com aquele contexto onde eu estou inserido. E a terceira fase dessa formação é durante a chegada das crianças na escola, começar a observar como as coisas estão acontecendo e ir reavaliando e reposicionando as estratégias, né? Que é uma coisa que realmente só dá para saber quando as crianças começarem a chegar. Mas o foco do projeto é nessa fase 2, que é se instrumentalizar. Não, na fase 1, desculpa, porque eles chamam fase 0, fase 1, fase 2, né? Que é começar a ter claro o que é, nessa proposta que eles estão lançando, o que é uma educação fora da escola, né? Uma educação fora, no pátio, na rua. O que significa isso? Que não é simplesmente replicar aquilo que eu fazia dentro do espaço da instituição, fora do espaço da instituição. É uma outra abordagem pedagógica, né? Então, eles falam disso, de ler este espaço novo, onde as crianças vão estar, e começar a identificar coisas que tenham a ver com essa nova realidade. Isso, para mim, é uma mudança de paradigma educacional e de abordagem pedagógica mesmo, que ultrapassa a questão de ser ou não um momento pandêmico, né? É uma questão de entendimento de educação. O que essa criança faz na escola e o que ela vai passar a fazer quando estiver muito mais tempo fora do que dentro. Né? Por uma condição imposta, mas por uma escolha. Porque eles poderiam escolher permanecer dentro das instituições com outro modo de organização. Né? Deixando as crianças mais separadas, cuidando mais dos objetos. Fala, Paulo. Não, é que é isso, assim, o que é ter já uma certa tradição reflexiva pedagógica, né? Isso. Quer dizer, tem uma sustentação que dar um direcionamento para essas escolhas, que é, na verdade, assim, o que eu acho que esse é um dos grandes medos. A nossa desorganização em geral, né? Porque aquela narrativa da França é o que eu visualizo que vai acontecer aqui. Assim, avisa na sexta para começar na segunda, você contando aqui da rede de Porto Alegre, que é bem desorganizada já há um monte de tempo, né? O que vai fazer agora, que não está fazendo, me assusta. Sim. E aí, se a gente só pegar pelo que aconteceu nesse início de pandemia, né? Quantos anos para trás voltaram nas proposições para as crianças, exatamente por essa ausência de reflexão, por essa ausência de ter claro um projeto educativo, se voltou para a coisa mais banal, para a coisa mais ordinária que existia, assim, daquilo que a gente refuta a todo custo. Mas muita coisa. Últimos minutos, 6. Tá. O que me deixa feliz de vislumbrar, né, e é algo que a gente tem que começar a fazer aqui, além dessa capacidade reflexiva sobre a sua própria ação, de criticidade sobre o que é atender as crianças, quais são os direitos das crianças na escola, né?
para mim, o aprendizado que a gente tem que começar a fazer, não para esse momento, mas para sempre, é tomar nas mãos aquilo que é nosso. Né? Então, assim, antes de sair um documento oficial do governo, essa rede que compôs esse outro documento mais específico, de professores, família, universidade, já estavam reunidos para propor algo. Né? Já estavam pensando sobre, bom, se vierem por aqui, a gente tem essa alternativa. Eles tomam uma responsabilidade para eles que é de autonomia, eu acho. Né? Que é pensar autonomamente. Que é também ter, em primeiro lugar, essa defesa dos direitos das crianças à educação. Né? Então, o que eles dizem assim, não dá mais... E eu assisti alguns encontros com a Analia Galardini, lá de Pistoia, outros encontros, outros textos que têm saído muito sobre outras italianas que trabalham muito com essa coisa da educação fora das paredes, né? A Laura Malavasi, a Mônica Guerra. E elas têm dito assim, as crianças têm direito à sociabilidade. Elas ficaram 2 meses e meio dentro das casas. Como é que a gente vai ofertar esse retorno para elas, a sociabilidade, com distanciamento social? Não, mas não existe isso. Né? Que tipo de experiência a gente vai promover para as crianças a partir de agora? O que as crianças têm direito a viver? Né? E aí, nesse protocolo, eles têm 2 pontos fundamentais que eles chamam que é: as crianças devem estar bem fisiologicamente nos espaços que vão ser ofertados, mas os espaços têm que responder às necessidades delas. E as necessidades são de brincadeira, de interação. Né? Então, não vai ser um quadrado marcado no chão ou garantir que a criança fique... Eu fico assustada quando alguém diz: eu garanto, a gente está pronto para reabrir. Não vai... Me poupe. Não tem como, gente. Não tem como. Me poupe. Né? Estamos prontos? Não estamos prontos. É porque a gente nem sabe exatamente o que é estar pronto nesse momento. Não se sabe tudo sobre esse enfrentamento, né? Mas começar a pensar, a se preparar, né? Eu acho que é uma outra coisa, acho que é super importante, assim. Sariane, diga. Estamos em tempo, acabou. Tá bem, tem uma série de coisas, uma série de detalhamentos, assim, que é super importante. E que, se eu conseguir fazer uma tradução mais elaborada, né? Quem sabe a gente possa começar a pensar em divulgar, em distribuir. Ele é um documento que pode ser publicizado, né? Então, podemos conversar sobre isso. Tá, Paulo? Eu só para que esse Instagram é super mal educado, né? Ele Sim. termina rápido, ele fecha. Eu quero te agradecer, Sari, assim, pelas trocas que a gente tem feito, por tu ter se disponibilizado e ter conversado com a gente. Acho que trouxe mais argumentos. Talvez mais adiante a gente possa pensar numa outra conversa. Até porque lá também vão começar a ficar prontos, né? Alguns documentos de orientação. Isso. E nós estamos fazendo, Sari, no OBC, começamos a pensar um protocolo juntos, né? Te convido para participar. Assim como eu quero chamar a Sabrina, já tive uma conversa rápida, porque a gente precisa de alguém da saúde. Sari, o meu último minuto que eu tenho, então, muito, 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 muito obrigado. E eu deixo meu beijo e deixo tuas últimas palavras. Querido, só agradeço a oportunidade da gente poder compartilhar essas coisas todas, né? Isso, quando tu me chamou para fazer, eu disse: meu Deus, como vai ser uma live com 2 crianças em casa? Mas deu tudo certo, tá todo mundo lá brincando. Mas fazer parte disso, né? E começaram a chegar muitos relatos, assim, quando as pessoas viram que eu ia participar da nossa rede aqui em Porto Alegre. Se a gente começar a se mobilizar aqui e começar a ampliar esse movimento e todas as pessoas que estão participando e assistindo, eu acho que já foi uma grande pequena revolução, né? Da gente começar a tomar nas mãos as nossas coisas. Tá bem? Um beijo, querido. Até logo mais. Até logo. Pessoal, amanhã tem mais uma, não sei se é a última, tem mais uma live às 8h30 com a Elza, que vai trazer de novo essas questões da saúde. Até lá, tchau, Sari, super Beijo, obrigado. Querido. Tchau, beijo.